Graça e paz, meus irmãos, mais uma vez estamos nos reunindo de forma remota, agora para iniciarmos a classe de integração de catecúmenos, e louvamos a Deus que tem tocado o coração de cada um dos amados para estar dispostos a proferir a fé pública em Cristo, bem como também o batismo. E isso é obra pura de graça e obra do Espírito Santo de Deus. Então louvamos a Deus por essa classe e que possamos aqui crescer na graça e no conhecimento do Senhor, não só para o cumprimento de uma etapa, mas acima de tudo para que esses fundamentos sejam levados por toda a vida dos amados irmãos, por toda a vida cristã. Deus então assim os abençoe nesse período. Meus amados irmãos, algumas orientações importantes. Nós deveríamos ter iniciado na semana passada, mas algumas questões técnicas nos impediram. Mas graças a Deus nós podemos começar os nossos estudos. Creio que ainda verei a forma mais ideal da gente poder trabalhar com os irmãos para essa classe, mas hoje em específico nós vamos ter 2 vídeos, né? Essa aula está sendo gravada, mas está sendo de forma interativa no YouTube, inclusive peço aos amados irmãos, e farei isso também na interatividade do chat, que os irmãos confirmem a presença. Isso é importante, embora o vídeo vai estar disponível, mas é importante que os irmãos acompanhem as aulas no horário e no dia que nós estabelecemos. Então isso é fundamental importância. E hoje nós vamos dividir essa aula em 2 vídeos que serão contínuos, ou seja, terminando o primeiro a gente já tem o segundo à disposição. No primeiro a gente vai conceituar, né, o assunto, que hoje está a nossa lição número 1 da nossa apostila, que é sobre a Bíblia, a Palavra de Deus. E no outro vídeo nós vamos expor um texto bíblico, o texto bíblico de 2 Timóteo capítulo 3, dos versos 14 a 17. Então teremos 2 momentos. É importante que os irmãos assistam e se façam presente nos 2 momentos, para que nós possamos assim ter o maior aproveitamento dessa aula. Louvo a Deus pela vida de cada um, por aquilo que Deus tem feito em suas vidas. É uma responsabilidade e um dever de ser membro da igreja, mas acima de tudo uma alegria e um privilégio fazer parte do corpo de Cristo. Louvamos ao Senhor porque os irmãos viram na nossa igreja presbiteriana memorial a vontade e o desejo de fazer parte desta comunidade cristã, e rogamos a Deus por isso, e que Deus assim os abençoe nesse período que estaremos juntos para aprender mais do Senhor, da sua palavra, do seu ser, e termos fundamentos, alicerces para a nossa caminhada cristã. Vamos antes fazer uma oração, rogando as bênçãos de Deus, que Ele nos ilumine para o entendimento e a compreensão acerca da sua palavra, acerca de conceitos relacionados ao Senhor. Vamos orar ao Senhor? Baixemos nossas cabeças. Pai, muito obrigado por esse momento, pelo privilégio que o Senhor nos concede, ó Senhor, de podermos nos achegar a Ti e agora termos a oportunidade de aprendermos mais do Senhor. Eu te agradeço, ó Deus, porque o Senhor tem tocado, conduzido o coração de cada irmão que se faz matriculado nessa turma, para poder iniciar, Senhor, a sua caminhada cristã, a sua vida na igreja, a comunhão contigo, o sentido agora de dar um passo, Senhor,
no ingresso da comunidade, e em especial na Igreja Presbiteriana Memorial. Abençoe cada um, abençoe cada família, os proteja, os conduza e os ilumine para a compreensão da Tua Palavra. É assim que nós te oramos e te agradecemos, em nome e por amor de Jesus Cristo, que vive e reina eternamente. Amém. Meus amados irmãos, a nossa apostila, que está de forma eletrônica no nosso grupo de WhatsApp, ela tem 13 lições. Nós temos agendados 12 encontros. E o que acontece? Em um determinado momento nós vamos unir 2 assuntos, porque no 13º encontro os irmãos terão uma entrevista com o conselho da igreja, bem como também com o pastor, para o procedimento de batismo e ou profissão de fé. Então, de forma conceitual e prática, teremos 12 encontros a trabalhar. Visto isso, a nossa primeira lição trata acerca da Bíblia, a palavra de Deus. O mais importante é entender por que a nossa lição, a nossa apostila, ou até mesmo o nosso símbolo de fé, a confissão de fé de Westminster, começa com este assunto. Ele poderia começar com o ser de Deus, ou com uma obra da graça de Deus. Ele poderia se iniciar justamente com fundamentos da fé, mas resolve-se começar então com a Bíblia, com a palavra de Deus. E por que isso? Porque o início está justamente na Bíblia. Porque justamente a Bíblia, ela é o alicerce, o fundamento, a fonte na qual nós vamos então compreender os diversos aspectos da fé cristã, do ser de Deus, da obra redentiva de Cristo. Então é através da palavra de Deus, da revelação de Deus de forma extraordinária, que nós vamos então compreender tudo aquilo no qual Deus se fez revelar. Tudo quanto Deus então nos concede para a compreensão do seu ser, da sua glória, da sua majestade, da sua obra, da sua aliança. Então a palavra de Deus, ela é justamente o alicerce, a fonte. O nosso texto, ele começa conceituando a palavra Bíblia, que vem de biblos, ou seja, livros, ou seja, compêndio ou conjunto de livros. E temos, no caso, 2 testamentos ou atestados, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. A Bíblia na qual conhecemos, na qual nos utilizamos, ela tem como divisão 39 livros para o Antigo Testamento e 27 livros para o Novo Testamento. Esse conceito justamente de testamento é aquilo que se atesta, é aquilo que é de veracidade e é aquilo que é deixado, né? O termo de testamento justamente é isso, é aquilo que é atestado por alguém e na qual está listado aquilo que é deixado, né? Então, é nesse conceito. São 66 livros, 2 testamentos, Antigo e Novo, 39 livros para o Antigo Testamento e 27 livros para o Novo Testamento. Uma questão fundamental acerca da Bíblia é que justamente o próprio título começa dizendo que ela é a palavra de Deus. Ela não contém a palavra de Deus e ela também não se torna a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus. Logo, sendo a palavra de Deus, ela é infalível, ela é inerrante, ela é suficiente.
E nesse contexto, o que torna a Bíblia a palavra de Deus é justamente porque ela foi inspirada pelo próprio Deus. O termo de inspiração é justamente uma concepção de fora para dentro. É Deus justamente dando a capacidade aos autores ou aos instrumentos de Deus para a confecção dos textos bíblicos. É Deus justamente dando a capacidade, tudo aquilo que Deus gostaria, ou tudo aquilo que Deus quer que o autor coloque no texto, ele então dá esse conhecimento ao autor de tudo aquilo que ele quer que componha aquele texto. Então a inspiração é justamente isso. Lembrando que inspiração não é psicografia, não é Deus se utilizando justamente do homem como uma espécie de um transe e justamente fazendo com que ele, tomando o seu corpo e escrevendo. A ideia não é essa. Na inspiração, Deus sim é o autor da palavra de Deus, mas Deus se utiliza da capacidade cognitiva do homem, da sua capacidade intelectual, da sua cultura, da sua forma literária, da sua maneira didática de escrever, para comunicar a sua palavra. Então, Deus, ele é o autor, mas ao mesmo tempo ele respeita toda a questão literária, condutora, em termos metodológicos do texto. Então isso é inspiração. Um outro conceito que é importante é o conceito da iluminação. Há uma diferença muito grande. Muitas vezes alguns irmãos vão à igreja e ouvem um excelente sermão e dizem assim, o pastor estava inspirado. Não, ele estava iluminado. Porquanto a inspiração, ela é justamente a voz do Senhor conduzindo o escritor justamente a reproduzir tudo aquilo que Deus quer nos comunicar. A iluminação é justamente a ação de Deus sobre o leitor da palavra, para que ele tenha o entendimento e a compreensão da revelação. Então, todos nós hoje, quando nos deparamos com a palavra do Senhor e compreendemos o texto bíblico, então nós somos iluminados por Deus. E essa iluminação é justamente obra do Espírito Santo de Deus. Isso é muito importante, meus irmãos, para que os amados entendam. Ler a palavra do Senhor não é uma leitura cognitiva ou um esforço natural humano. Como assim? Não é a quantidade de vezes que você lê o texto bíblico, ou também a quantidade de horas que você se dedica a ele, que vai determinar a sua compreensão da palavra de Deus. Acima de tudo, a compreensão da palavra de Deus, o entendimento da palavra de Deus, ela está alicerçada, ela está de forma basilar, justamente através da ação do Espírito Santo de Deus. É muito importante que os irmãos, acima de quantidade de leitura, estejam conservando nos seus corações uma vida de devoção ao Senhor. É preciso ter o exercício devocional em oração, em leitura da palavra, na dependência do Senhor. A compreensão do texto bíblico, a compreensão da palavra do Senhor, o entendimento da vontade do Senhor para as nossas vidas, justamente elas estão relacionadas, intimamente relacionadas com o seu relacionamento com Deus e a sua dependência total de Deus
para que o Espírito Santo do Senhor te ilumine na compreensão do texto bíblico. Então, isso é de fundamental importância. Uma outra questão é, quando nós nos achegamos a um texto bíblico, como deve ser o nosso olhar interpretativo para o texto? Como então nós vamos nos deparar com o texto bíblico e como devemos então, de certa forma, meditar nesta palavra? Isso nós chamamos de hermenêutica ou interpretação do texto bíblico. Nesse sentido, a nossa linha, que é a linha reformada, nós adotamos a linha histórico-gramatical. Ora, o que quer dizer isso? Quer dizer que todo texto que você lê, todo texto que você se depara em relação à palavra de Deus, ele tem um contexto histórico. Ele foi escrito em uma determinada época, para um determinado grupo, para uma determinada pessoa, e ele tem um contexto a ser visto, a ser investigado. Então, muitas vezes as pessoas, elas leem a Bíblia com um olhar presente e futuro. Ou seja, a Bíblia está falando diretamente para mim hoje e ela sempre está em um sentido também futuro. E não é desta forma. A Bíblia também tem um contexto pretérito, contexto passado. A Bíblia também fala para épocas já passadas. A Bíblia falou para um determinado grupo. Isso não quer dizer que a Bíblia ela não tenha, então, efeito nos nossos dias. Não, porque a Bíblia ela é viva, ela é eficaz, ela é atemporal. Então, muito embora ela tenha um contexto histórico, ela sim respeite um momento histórico falado, mas nela também estão princípios que estão perpetuados no tempo. Então, de maneira indireta, a Bíblia vai sim falar para os meus dias, a Bíblia vai sim falar para mim, e isso então, este falar da Bíblia, esse interpretar da Bíblia também nos coloca uma outra questão importante. A Bíblia ela é suficiente. A suficiência das Escrituras é algo de extrema importância, porque estamos vivendo dias onde pessoas buscam cada vez mais outras coisas para justamente preencher o vazio da sua alma. Em especial a psicologia, por exemplo, onde muitas questões que poderiam ser sim tratadas ou vistas à luz das Escrituras são tratadas por psicólogos. Então é importante compreender que a Bíblia ela não está, embora esse seja o tema central para me responder em relação à obra redentiva, ao meu aspecto salvífico, e esta é na verdade a principal conquista, na verdade, e alegria do ser, né, salvo por Deus, através da obra graciosa de Cristo Jesus. Mas a Bíblia ela também responde às questões existenciais. A Bíblia também ela está presente em pequenas coisas do meu dia a dia. Então isso é importante, olhar para a suficiência das Escrituras. Mas conquanto nós temos então na interpretação, como nós falamos, o aspecto histórico, nós também temos um aspecto gramatical. O que quer dizer isso? O que quer dizer então esse aspecto gramatical? Quer dizer então que nós também analisamos a Bíblia no seu sentido morfológico, no seu sentido sintático, ou seja, as expressões, os verbos, as frases, as conjunções, elas são analisadas para que eu tenha não só o aspecto histórico do texto, mas que eu observe através
dos inúmeros detalhes justamente dos escritos, a intenção do autor. Porque é justamente isso, a parte gramatical da interpretação, ela vai me aproximar cada vez mais da intenção real do autor para aquele texto. Então é muito importante nós fazermos essa interpretação, uma interpretação histórica, gramatical. Então, nós temos essas duas bases para a questão hermenêutica do texto. Lembrando, claro, que a compreensão do texto, ela nunca estará no mérito humano, ela nunca estará na sua dedicação à história da Bíblia, a sua dedicação à parte gramatical do texto, mas, sobretudo, o Espírito Santo de Deus lhe conduzindo para a compreensão do texto bíblico. Uma coisa que é importante que a gente falou é o seguinte: a Bíblia ela tem, no seu aspecto textual, dois textos basilares, duas línguas, na verdade. O hebraico para o Antigo Testamento e o grego para o Novo Testamento. Isso é de extrema importância. Essas são as línguas originais do texto bíblico. Ora, o que é que nós temos hoje, então, em nossas mãos? Nós temos versões. Existe a versão Almeida Revista Atualizada, que normalmente é a versão que nós utilizamos. Existe a versão Corrigida Fiel, que é a trinitariana. Existe a versão de King James, existe a nova versão internacional, existe a nova versão da linguagem de hoje. Então existem várias versões bíblicas, e versões, elas são justamente os textos traduzidos para a língua, e isso é fundamental. Mas lembre-se sempre que versões bíblicas não são inerrantes. Inerrante é o texto original. E isso é fundamental. Então, nunca tome como verdade absoluta a expressão de uma versão bíblica. Sempre é bom fazer uma investigação com várias versões. Se você tiver possibilidade, uma investigação no próprio texto original, mas nunca tome como verdade absoluta a expressão de uma versão. Verdade absoluta é o texto inspirado por Deus. Porque as versões, elas sempre vão ter uma ideia textual de acomodação. Então haverá termos que não serão propriamente termos do original, ou a língua não consegue chegar àquele original. Mas existe um aspecto, e esse aspecto é muito, digamos assim, gracioso da parte de Deus, que é como Deus se revela nas Escrituras. Deus se revela de forma extraordinária através da palavra do Senhor. Isso é fundamental de compreender, porque Deus também se revela através da criação. Mas a revelação da criação, ela não é uma revelação extraordinária, ela é uma revelação ordinária. Ou seja, nós podemos perceber Deus nas coisas criadas. Nós podemos sim nos maravilhar com a sua obra, mas a criação, ela não me revela justamente a Cristo, a obra redentora. Então a palavra de Deus, ela tem sobretudo, ela tem como cerne principal, primeiramente, revelar qual a condição humana. Segundo, revelar quem é Deus. E terceiro, como é possível reconciliar a condição humana caída com o ser de Deus que é santo. E aí, essa reconciliação é justamente o cerne da palavra de Deus. É justamente a revelação da pessoa e da obra
de Jesus Cristo, prometida no Antigo Testamento e cumprida no Novo Testamento. Então, nós vamos observar também um termo muito comum e importante no nosso entendimento cronológico das Escrituras, o que nós vamos chamar da progressividade da revelação. Enquanto o Antigo Testamento ele funciona como a sua sala, por exemplo, já toda mobiliada, tudo no lugar, só tem um porém. Está de noite, está escuro, não tem energia, mas por não ter luz, você não consegue então desfrutar e saber como é e onde estão todas as coisas na sua sala, porque falta luz. Tudo está lá, tudo está no seu devido lugar, mas não há a possibilidade de uma compreensão plena, porque justamente não há energia. Quando eu chego no Novo Testamento, justamente, tudo está no lugar, mas agora eu tenho energia, eu tenho luz. Então eu consigo ver tudo que está na minha sala, todos os objetos. Eu consigo então fazer usufruto de tudo aquilo, ver com nitidez agora, ver propriamente como é este objeto. E isto é então gracioso. Então a progressividade da revelação, ela é fundamental. Deus ele vai trabalhando com o seu povo ao longo da história. Ele vai trabalhando com o seu povo. É como ensinar a uma criança. A linguagem que Deus vai tratando o povo de Deus. Primeiramente, mais símbolos. Primeiramente, algo mais majestoso. Depois, ao longo da revelação, nós vamos vendo que essa pompa, essa riqueza aparente, ela vai sumindo e cada vez mais o Evangelho vai ficando mais simples, mas não perdeu a sua profundidade. É como, por exemplo, lidarmos com uma criança. Quando a criança está menor, os livros, a forma de ensinar uma criança, como é? Com muito colorido, com muitas figuras, poucas letras. À medida que a criança vai crescendo, o colorido dos livros vão diminuindo, as figuras vão saindo e as letras, os conceitos, eles vão cada vez mais aumentando. A ponto de que, quando você chega à juventude, à adolescência, os seus livros não têm mais fotos. Basicamente são livros somente com letras. Ou seja, não tem mais aquela necessidade didática de lidar com o conhecimento. Então assim é Deus. Deus ele nos conduz na forma então que ele vai nos tratar e ele vai conduzindo esse povo para a compreensão da sua palavra. Muitos métodos então são colocados para a revelação de Deus. Mas eu quero destacar duas questões importantes. A forma e a maneira como Deus se apresenta nas Escrituras. Primeiramente, a sua linguagem antropomórfica, ou seja, Deus tomando forma humana, os olhos do Senhor, e Deus inclina os seus ouvidos, Deus estende a sua mão. Então, Deus não tem mão, Deus não tem olho, Deus não tem ouvido. Mas esta linguagem, veja a beleza do Senhor. Esta linguagem é justamente para que nós, pequenos e limitados, compreendemos aquilo que Deus quer falar a nós, aquilo que Deus nos revela. Então Deus, de certa forma, ele rebaixa sua linguagem para que nós possamos compreendê-lo. Então ele se torna, no seu sentido de revelação, mais acessível a nós. Perceba que grande privilégio, que grande dádiva do Senhor. E uma outra questão
é a questão antropopática. Enquanto na antropomórfica, Deus se revela com termos justamente da forma humana, aspectos físicos. Na antropopática são os aspectos emocionais, né? Deus se entristeceu, Deus se arrependeu. Então isso são formas de certa maneira, expressar as emoções de Deus. Claro que a forma de Deus não é igual à nossa forma, mas é uma maneira para nós compreendermos ou tentarmos ter uma tipificação de como aquilo está sendo vivenciado por Deus, e não que isso seja de fato. Então essas duas formas, antropopática e antropomórfica, é muito importante nós verificarmos no texto bíblico. Por último, meus irmãos, existem algumas coisas importantes. Eu sei que muitos já estão familiarizados com a Bíblia, mas é sempre importante informar. A Bíblia ela é dividida isso de forma didática, certo? Primeiramente, entender o cânon da Bíblia. O cânon é justamente a régua, a medida que os livros foram medidos, analisados. Isso também tem o contexto da preservação das Escrituras. O nosso cânon é formado por 66 livros, como já falamos, mas existe na tradição católica os livros apócrifos. São livros não inspirados. O importante nessa preservação é nós observarmos o quanto Deus ele conservou a sua palavra ao longo do tempo. Muitos vão dizer, sobretudo os romanistas e os católicos, que a Bíblia surge na igreja. Na verdade, não é isso. A igreja surge num contexto bíblico, é totalmente diferente. Então, na verdade, a igreja surge no contexto bíblico e não o inverso. Então é importante essa concepção de preservação das Escrituras. Uma outra coisa importante quando nós pegamos uma Bíblia, nós temos algo como a referência bíblica. Referência bíblica justamente está atrelado a livros, capítulos e versículos. E isso são abreviações, né? Então, Romanos, RM, né? Romanos capítulo 1, versículo 5. Agora eu quero lembrar aos irmãos o seguinte: essa forma de capítulos e versículos, ela não consta no texto original, bem como também não consta justamente aquelas divisões, aqueles títulos que nós temos na Bíblia. Isso é algo didático para a nossa compreensão, mas isso não consta nos textos originais. Essas divisões não constam, mas é importante os irmãos saberem. No livro dos Salmos, nós não temos capítulos e versículos. Nós temos salmo e verso. Então, seria Salmo 1, versículo 5, Salmo 2, versículo 3, e por aí por diante. Por fim, nós falamos acerca de leituras adicionais. Vejam, essas leituras não são obrigatórias, a não ser a apostila, mas é importante os irmãos se dedicarem à leitura. É importante os irmãos buscarem outras fontes. E a primeira leitura que eu indiquei foi o capítulo 1 da Confissão de Fé de Westminster. Esta é uma versão comentada, mas existe a versão que também não é comentada. Então é bom os irmãos darem uma lidinha no primeiro capítulo, que trata sobre a palavra de Deus, sobre a Bíblia. E aí nós podemos depois comentar no chat sobre isso. E o outro livro, Sola Escritura, do escritor Paulo Anglada, apenas o seu capítulo 13, que é resumo e aplicações, certo? Então é uma leitura adicional, os irmãos podem fazer, e nós então vamos depois conversar sobre esses conteúdos. Ok, meus irmãos? Vejam só, é importante
mais do que os irmãos se dedicarem a essa classe, os irmãos elaborarem um exercício devocional. É muito importante que os irmãos pensem como lerão a Bíblia, cada um com a sua particularidade, cada um com o seu tempo, cada um com o seu ritmo, mas é importante ler toda a Escritura. Então, isso é fundamental, certo? Nós vamos estar conversando com os irmãos de forma privada, perguntando como está essa leitura, qual é o seu plano de leitura para a palavra do Senhor. Então, vejam essa possibilidade, tá certo? Uma outra coisa, eu vou passar para os irmãos um questionário acerca dessa primeira aula. Eu acho que 5 questões apenas. Vou passar no Zap mesmo, de forma privada. Os irmãos respondem, certo? Para que nós tenhamos o feedback de como os irmãos estão compreendendo o que está sendo tratado. Enfim, louvo a Deus pela vida de vocês. Teremos logo em seguida o outro vídeo tratando acerca do texto de 2 Timóteo, capítulo 3, 14 a 17. Que Deus assim os abençoe e qualquer dúvida estou à disposição dos irmãos. Vamos orar mais uma vez. Pai, muito obrigado por este momento, o privilégio de estar com os amados irmãos, iniciando essa classe de integração. E louvamos a Deus porque o Senhor tem levantado pessoas que ouviram o teu chamado e que desejam te servir. É assim que nós te oramos. Em nome de Cristo. Amém. Que Deus os abençoe, meus irmãos.